A preparação para enfrentar o Mirassol neste domingo pelo Campeonato Brasileiro se encerrou e existe um total mistério em relação ao time que vai ser colocado em campo como titular, a partir da possibilidade de Roger preservar alguns jogadores, em razão da sequência de jogos que vem sendo bastante desgastante. Entretanto, um plano existe para aquele jogo que está no calendário marcado como a grande prioridade do momento, a decisão pela Copa Libertadores da América contra o Bahia, que no estádio Beira-Rio vai definir quem passa e quem fica na competição continental. Borré, Carboneiro e Vitinho estão incluídos neste planejamento e a gente explica qual a condição de cada um destes jogadores. Falaremos também sobre o ambiente político no futebol brasileiro, o apoio colorado à candidatura do presidente da Federação Paulista de Futebol para a presidência da CBF e o momento de Alexandre Alemão, que está se destacando no futebol espanhol, pode ser vendido para outro clube da Europa, o que renderia grana nos cofres colorados. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 17 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, com os portões fechados, clima total de mistério. A gente teve apenas algumas fotos sendo divulgadas pelo Internacional e que mostram, por exemplo, que o Alan Patrick, jogador que vem sendo preservado sempre que possível, trabalhou com chuteira no gramado do CT Parque Gigante, o que é o indicativo de que o Alan Patrick deve estar à disposição para o jogo deste domingo contra a equipe do Mirassol. Preservações pontuais, entretanto, podem acontecer. Não é a tendência, mas podem acontecer e existe um clima total de mistério em relação ao time que o Inter vai mandar a campo, em razão justamente destas preservações possíveis. O time titular do Inter, ele está definido. É Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Ricardo Matias. Esse é o time titular do Internacional. A questão é, quem deste time titular vai descansar? Quem deste time titular pode ter algum tipo de preservação? São situações que a gente vai ver com o técnico Roger Machado ao longo deste domingo com a escalação para enfrentar o Mirassol. Dito isso, existe um planejamento do Internacional para o jogo mais decisivo do ano até o momento, que é a partida do dia 28 de maio, quando o Inter enfrenta a equipe do Bahia no estádio Beira-Rio, jogo decisivo pela Copa Libertadores da América. O Inter joga agora, no meio de semana, contra a equipe do Maracanã pela Copa do Brasil. Na outra semana, aí sim, enfrenta a equipe do Bahia. E para este jogo, o Inter conta com o retorno de pelo menos 2 jogadores que estão trabalhando para estarem à disposição nesta partida. Uma delas, Rafael Borré, jogador que teve uma lesão muscular, está se recuperando nestes últimos dias e está sendo trabalhado para voltar para o jogo contra a equipe do Bahia. O outro jogador que está neste processo é Vitinho. Ontem eu contei aqui que o Vitinho foi para o gramado do CT Parque Gigante treinar ainda com uma proteção na mão. E o trabalho do Inter é para colocá-lo à disposição para este jogo importante contra o Bahia, para pelo menos ser uma opção no banco de reservas, já que no time titular acredito que o Roger não vai fazer essa mudança, mas Borré e Vitinho seriam opções para a delegação para este jogo contra o Bahia. E o Carboneiro? De acordo com o Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha e publicou hoje na Rádio Gaúcha, o Carboneiro vive uma situação um pouco mais complexa. Ele teve uma regressão do seu quadro de lesão muscular e não deve retornar antes da partida contra o Bahia. E a partir disso, o retorno do Johan Carboneiro é aguardado para o segundo semestre. Ele teve uma lesão mais complicada na coxa, está ainda se recuperando. O Inter encerra este primeiro semestre no dia 12 de junho contra o Atlético Mineiro. Depois vem partidas do Mundial de Clubes, data FIFA, férias, e aí os clubes retornam no mês de julho e é quando o Carboneiro deve voltar. Ele ainda está em processo de recuperação e sendo monitorado através da sua evolução, mas é muito improvável que ele esteja à disposição nestas partidas e em especial no jogo do dia 28 de maio contra a equipe do Bahia, tá?
Dito isso, hoje na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o momento político do futebol brasileiro como um todo e que resulta em uma proposta que foi colocada na mesa por dirigentes de 4 clubes do futebol brasileiro, os presidentes de Inter, Fortaleza, Flamengo e Fluminense, que estiveram em um simpósio sobre direito esportivo nesta sexta-feira e debateram uma proposta sobre fair play financeiro, que mudaria uma regra importante do jogo. Eu dou detalhes sobre esse encontro, sobre essa proposta e sobre o momento da CBF, que está em um turbilhão. O Edinaldo Rodrigues não é mais presidente da CBF e existe um apoio dos clubes à candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. E a respeito disso, o Internacional se manifestou neste sábado através de uma nota. Em seu site oficial, o Inter publicou que apoia a candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos, tá? Que dentro disto há um movimento de vários clubes do futebol brasileiro que solicitam e que pedem o protagonismo dos clubes nas tomadas de decisão em relação à CBF. Os clubes, por exemplo, têm os votos na CBF peso 1, enquanto as federações têm o voto peso 2. Só as federações são responsáveis por mudar o presidente da CBF. Os clubes têm um voto que muitas vezes é voto de protesto, os 40 clubes. Esse manifesto foi assinado por 32 clubes. O Grêmio não assinou, o Inter assinou, a favor da candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos, que ganha este apoio importante dos clubes, ainda não das federações, para assumir a cadeira de presidente da CBF. Avançando, eu quero falar a respeito de Alexandre Alemão, atacante que esteve no Internacional, teve uma grande passagem em 2022. Em 2023 ele foi vendido para o Grupo Pachuca, tá? E desde então defende o Real Oviedo, que é um clube do Grupo Pachuca. E o Alexandre Alemão recebeu sondagens do futebol grego. De acordo com a imprensa europeia, o AEK Atenas está interessado na contratação de Alexandre Alemão. E isto para o Internacional significa a possibilidade de uma receita extra. O Inter mantém 30% dos direitos econômicos de Alexandre Alemão. Digamos que ele seja vendido por 5 milhões de euros. 1 milhão de euros, 1 milhão e pouco, pinga no Internacional, que tem direito a 30% dessa fatia. É uma negociação interessante que o Inter monitora à distância, porque pode receber uma grana importante do Grupo Pachuca em relação à venda de Alexandre Alemão, que tem sido destaque por lá, tem 14 gols na temporada, um cara que está jogando muito bem na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds deste domingo para o jogo entre Inter e Mirassol. O Internacional é o favorito para esta partida, tá? Odd do Inter está pagando 1,54. Empate 3,85. Mirassol 6,5. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!